Leitura do Santo Evangelho, São João, capítulo 4, versos 5 a 42. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, entretanto, os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e o outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Evangelho do Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Amém, irmãos. Passemos ao momento da homilia. E nós começamos essa palavra esclarecendo, enaltecendo
o entendimento natural, tanto do povo no Êxodo, o povo hebreu, que estava ali no deserto, quanto o da mulher samaritana. Eles só tinham apenas o entendimento natural de todas as coisas, inclusive do seu relacionamento com Deus. E não é as coisas deste mundo que nos satisfazem a alma. As coisas naturais satisfazem apenas as necessidades naturais. A mulher samaritana, para preencher o vazio da sua alma, ela se relacionava com vários homens no papel de amante, não eram maridos dela. Então Jesus, quando questionado a respeito da água viva que ele disse para a mulher, é interessante que ela continua fazendo uma interpretação natural, não entendendo as palavras do Cristo. Ela diz: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não tenha mais que voltar aqui neste poço. Ou seja, ela estava tendo um entendimento literal do que Jesus estava falando. Quando Jesus disse que ela não mais teria sede, ela viu a vantagem de: opa, não necessitarei mais de vir até o poço buscar água, porque nunca mais terei uma sede. Mas Jesus não estava falando da sede natural, da sede fisiológica. Jesus estava falando da sede do vazio da nossa alma, do vazio que existe dentro do coração humano. E quando Jesus é questionado, e ali na conversa com essa mulher, ele é questionado a respeito do local de adoração. Jesus então continua nesse processo com a mulher samaritana de dar a ela uma consciência espiritual, de que ela não tivesse apenas uma consciência natural, mas que ela tivesse a sua consciência elevada para o nível do espiritual. E ele diz: olha, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é mais o local físico na terra que determina a vida de um adorador. A vida de alguém que adora a Deus é alguém que adora no seu coração e na sua prática, ou seja, em espírito, ou seja, no meu interior eu adoro a Deus. E adoro a Deus no meu exterior, com a prática da verdade. As igrejas, denominações, principalmente as seitas, dizem que o culto só é válido dentro de suas instituições, em templos, ou seja, isso é uma característica, inclusive, do cristianismo. Várias igrejas dizem que o culto só é válido se for feito dentro do seu templo, da sua instituição, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Jesus novamente sai dessa consciência primitiva e natural e nos chama a uma consciência espiritual. Portanto, não é o lugar em que eu adoro que determina a aceitação da minha adoração diante de Deus, mas é a disposição do meu coração, coerente com a minha vida, com o meu cotidiano, com as minhas práticas. No entanto, isso não anula a importância do local. E o local aqui não é o local físico, mas é o ramo do cristianismo que nós pertencemos. Porque Jesus diz que os samaritanos adoravam o que eles não conheciam. Que a salvação vinha dos judeus porque os judeus adoravam o Deus verdadeiro, ou seja, eles sabiam quem eles estavam adorando. Então não é de todo perdido com relação ao local, ao meio, e aqui eu quero transportar para o meio. Ou seja, não é importante apenas ter um coração sincero, é também ter conhecimento da verdade e de quem é o verdadeiro Deus. Ou seja, um verdadeiro adorador, ele adora a Deus em espírito e em verdade, e é necessário que ele adore o Deus verdadeiro. Porque só um coração sincero não é suficiente. É necessário conhecer o Deus verdadeiro e adorar ao Deus verdadeiro. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade, isso é uma grande mentira.
Porque somente um único Deus é o Deus verdadeiro. E esse Deus é o Deus dos judeus. É o Deus do povo lá hebreu que estava no deserto. Não existem vários deuses, portanto, um coração sincero não é suficiente. É necessário adorar o Deus que é o Deus único, santo e verdadeiro Deus, o Senhor Jeová. A água do poço, portanto, é água natural. Simboliza todas as coisas naturais que podem satisfazer as nossas necessidades e desejos, mas não são capazes de preencher o vazio da nossa alma. A boa notícia é que Jesus, através do Espírito Santo, nos dá da sua água. Ele satisfaz a sede interior de tal modo que não apenas fico satisfeito em mim mesmo, mas tenho também o que oferecer a outros. Quando Jesus, essas águas fluirão de vós para a vida eterna, o que Jesus está dizendo é, a água que eu vou dar para vocês, o vazio que o Espírito Santo vai preencher dentro de vocês, ele vai transbordar, ele não somente vai encher vocês, mas ele vai transbordar de dentro de vocês para fora. Por isso que muitos, quando no momento da conversão, se tornam aqueles crentes fanáticos, e muitos dizem, lá vem um crente chato que vem falar de Jesus. Esse é o crente que está transbordando da água viva. Ele não se contém em si mesmo. Ele precisa anunciar ao mundo quem é esse Jesus que entrou dentro dele e que agora está transbordando. Então essa promessa do Senhor Jesus não é apenas para mim, mas é para todos que estão ao nosso redor. Ou seja, Deus, ele nos enche e nos completa de tal forma que ele nos satisfaz. E não somente satisfaz, ele transborda. Ou seja, a pessoa que ela é cheia do Espírito de Deus, ela transborda. Ela não fica apenas satisfeita em si mesma, mas ela tem que dizer quem é Deus, ela tem que dizer da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, ela tem que dizer o que Deus está fazendo na vida dela, e esse tem que dizer é uma necessidade que ela tem porque ela está transbordando. E isso é o que Jesus faz em nossas vidas. Ele nos preenche de tal forma que nos faz transbordar de águas vivas que fluem para a vida eterna, que direcionam não somente a mim, mas todos ao meu redor para a vida eterna. Essas águas levarão a pessoa e todas as pessoas ao redor dela em direção à vida eterna. Por isso que Jesus disse, elas transbordarão para a vida eterna, porque elas nos guiarão para a vida eterna. E se preencher de Deus na minha vida, me direciona para a vida eterna. Os adoradores, só assim posso ficar livre dos vícios. Eu cito aqui os vícios às drogas, vício nas drogas, no sexo, nas bebidas alcoólicas, nos jogos. Ficar livre das dores existenciais, angústias, ansiedade, síndrome do pânico, ira e solidão. Nós precisamos estar cheios de Deus para nos livrarmos das nossas angústias interiores. Inclusive a ira e a solidão, porque eu posso estar só no momento de solitude, mas isso não me obriga a ter o sentimento de solidão. O sentimento de solidão é por causa que existe um vazio que não foi preenchido. Porque quando eu estou completo, quando o Senhor me completa na minha vida, mesmo estando só, eu não me sinto num estado de solidão. Porque Deus me preenche e me satisfaz. Os vícios da mesma forma. Os vícios é quando o nosso corpo já se acostumou a ser preenchido pela água natural que a mulher samaritana estava acostumada a beber, que era a água do adultério. Quando essa mulher tinha sua angústia, tinha suas dores existenciais, ela procurava homens, ela procurava o adultério, ela procurava o sexo como forma de preencher o seu vazio existencial. E o vício é quando o nosso cérebro se acostumou a isso. O vício é quando o meu cérebro está acostumado a ter prazer quando eu sinto dor na minha alma.
Então, o vício é quando o meu cérebro se acostumou a ter prazer e a me pedir esse prazer, quando no meu coração eu sinto uma dor existencial. Se você conversa com um alcoólatra, o que ele fala? Hoje eu bebi porque eu briguei no trabalho. Hoje eu bebi porque eu briguei com a minha esposa. Ou seja, toda vez que ele sente uma dor, algo lhe fere, algo lhe angustia, o cérebro dele diz: agora satisfaça isso com determinado prazer. Preencha isso com determinado prazer natural, o qual você já está acostumado. Seja drogas, seja sexo, seja bebida alcoólica, seja os jogos. Portanto, só é possível se libertar dos vícios quem se enche de Deus e aprende a buscar no Senhor, tratar as suas angústias em Deus. Porque se no momento da minha angústia, da minha dor existencial, da minha depressão, da minha ansiedade, do meu pânico, eu não aprender a me encher de Deus, eu vou, como a mulher samaritana, buscar da água que é natural. Eu vou buscar os prazeres dessa vida para contrabalancear a dor que eu estou sentindo na minha alma. E Jesus diz para essa mulher: bem disseste, 5 maridos já teve, e o que você tem agora não é teu. Para de querer preencher o vazio da sua vida com relações que, no caso dessa mulher, era inclusive pecaminosa. Os adoradores de Deus têm uma outra consciência a respeito do seu Deus. Eles devem saber que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem corpo. Quem tem corpo é Jesus. E que a única forma de adorar a Deus é em Espírito, no seu coração, e crendo e praticando a verdade. Que Jesus está dizendo: olha, Deus é Espírito, Deus é a verdade. Só tem como você adorar a Deus se você adorar na forma da pessoa dele. Portanto, não é o meio físico natural, não é a localização geográfica que determina a vida de um adorador, mas é o seu espírito diante de Deus, é como o seu coração está diante de Deus, se está de forma verdadeira. E isso vai coadunar com as práticas dessa pessoa. Quando Zaqueu disse para Jesus que ele devolveria 2 vezes mais aquilo que ele teria roubado, o que mudou primeiro na vida de Zaqueu? O coração. A primeira coisa que mudou na vida de Zaqueu foi a disposição do seu coração em se alinhar com a verdade. Ali nasceu um adorador, naquele momento. Por isso que Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu mudou o seu coração, mudou o seu interior, mudou a disposição do seu espírito. No entanto, o ramo da fé, então, importa sim. Não é toda religião que leva a Deus. E a religião é importante, é necessária. Nós vivemos tempos em que os cristãos estão com vergonha do Evangelho, estão com vergonha do cristianismo. Aí muitos cristãos dizem: Jesus não é religião. Mentira! Jesus é religião sim. Porque religião é religar. E quem nos religou com Deus? Jesus. Então Jesus é religião sim, porque é Ele que nos religou com o Pai. Portanto, o ramo que conduz a salvação é o cristianismo sim, seja ele católico romano, ortodoxo, seja ele evangélico protestante, mas só leva a Deus as igrejas, os locais onde Cristo é pregado como Salvador, como mediador e como único intercessor entre Deus e os homens. O melhor exemplo disso são os hindus, uma religião de valores espirituais e nobres, mas dirigido a Deus falsos. Se você olhar a religião egípcia, são de valores nobres. Na religião egípcia não é macumba não. Não é adoração de Satanás, não. Nem os hindus também, muito menos eles. Mas
Só tem um problema: eles não adoram o Deus verdadeiro. Eles não conhecem o Deus verdadeiro, que é uma pessoa, que não é um Deus panteísta, não é uma força que governa o universo. Ele é Deus, Ele é uma personalidade, Ele tem juízo, Ele tem moral e Ele julgará com justiça a todos os homens. Os deuses das outras religiões é o contrário. Eles pegam os valores que eles acreditam e corporificam esses valores em divindades. Lá no hinduísmo, quando tem lá um deus que tem uma cabeça de elefante, é porque eles veem o elefante como um animal sábio. Então o deus deles tem que ter cabeça de elefante para representar a sabedoria que eles buscam. Mas esse não é o Deus criador de todas as coisas. Que Jesus disse: olha, ele não tem corpo, ele é espírito. E não são vocês que vão definir um corpo para um Deus que é espírito. O homem não tem essa capacidade. Foi Deus que criou o homem, não é o homem que cria Deus. Por isso Jesus, na sua palavra, mas também no Antigo Testamento, em Salmos, que nós acabamos de ler, diz: não endureçais o coração quando ouvires a voz de Deus. Quem é no Brasil hoje um brasileiro que nunca ouviu falar da salvação em Cristo Jesus? Todos já ouviram, praticamente todos. Uma minoria muito pequena ainda não ouviu falar da salvação em Cristo Jesus. Agora, por que essa grande maioria, quase que 100%, 95% que já ouviu falar sobre a salvação em Jesus, não creu em Jesus? Não creu de tal forma que Jesus entrasse na sua vida e preenchesse o vazio da sua alma, como Jesus fez com aquela mulher, porque eles endureceram o coração para não crer no evangelho da salvação. O homem tem essa capacidade, ele tem a capacidade de endurecer o coração. O que é endurecer o coração? Automaticamente a mente dele traça contra-argumentos, automaticamente ele começa a contra-argumentar, ou seja, ele endureceu, ele fechou o coração para a palavra de Deus. E quando o homem fecha o coração, tanto o crente como o descrente, não é só o descrente não, o crente também endurece o coração para Deus. O que o povo hebreu fez foi endurecer o coração em relação ao Senhor, para murmurar, para provocar, para tentar a Deus no deserto. Quando eles dizem: será que Deus está conosco? Eles sabiam que Deus estava com eles. O que eles estavam fazendo era uma provocação proposital, perversa e maligna em relação a um Deus que é bom e que nunca deixou faltar nada para aquele povo. Quantas vezes nós nos comportamos dessa forma? Nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus está conosco, e nós tentamos ao Senhor muitas vezes no nosso coração dizendo: será que Deus está comigo? No momento da adversidade, o nosso coração pecaminoso tenta a Deus dizendo: será que Deus está comigo? Será que Deus é Deus de verdade? O nosso coração é assim. Mas o Espírito Santo de Deus, conforme em Romanos capítulo 5, que acabamos de ler, diz: mas o Espírito de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações, para que o nosso coração não se endureça diante do Senhor, para que continuemos fiéis à palavra que um dia recebemos. Devemos receber a palavra de Deus como água viva que preencherá o vazio da nossa alma. Conversando com um amigo que faz um trabalho evangelístico na Cracolândia, de Ceilândia, em Brasília, ele diz assim: Ronaldo, tem muitos pastores lá na Cracolândia. E é inclusive difícil conversar com eles, porque quando você fala A na palavra de Deus, eles falam B, C e D. Porque eles conhecem toda a palavra de Deus. Mas a verdade sobre eles é que, ouvindo a palavra de Deus como o povo hebreu ouviu no deserto,
Eles endureceram o coração e não permitiram que essa palavra entrasse e produzisse neles rios de água viva. Eles não usaram essa palavra para preencher o vazio da sua alma e confiar no seu Deus. Por isso foram para as drogas. E se não se quebrarem, se não amolecerem o próprio coração, continuarão na escravidão do vício. Porque a palavra pura, como Paulo diz, a letra mata, ou seja, a palavra que não entra no meu coração para produzir em mim vida, ela me mata. Ela se torna em mim morte. Então as coisas naturais são boas e necessárias. Todas essas que eu citei aqui. Até as drogas, porque quando você compra um remédio na farmácia, aquilo é droga. Só que administrado na quantidade certa, aquilo se torna remédio. Se for tomado em grande quantidade, é uma droga que mata. Por isso, todas as coisas naturais, elas são boas e necessárias, elas foram criadas por Deus, mas não são capazes de aplacar a angústia do nosso coração, da nossa alma. Conhecemos ao Deus verdadeiro, o Deus dos judeus, e que agora também é nosso, para o adorarmos em espírito e em verdade, sabendo que não é o local de adoração que me torna aceitável diante de Deus. Portanto, não é ser da Igreja Apostólica Católica Romana que me torna aceitável diante de Deus. Não é ser da Anglicana, da Assembleia, da Metodista, da Presbiteriana, mas é ter um coração puro e um espírito reto. Aleluia. Salmo 51. E eu citei essas igrejas aqui de propósito porque é importante estar nelas, porque nelas o Deus verdadeiro é pregado. Mas apenas estar nelas não é condição suficiente para ser um adorador. Então recomendo a todos que estiverem ouvindo o livro de J. Parker, O Conhecimento de Deus. É necessário saber quem é Deus para adorar o Deus verdadeiro. Jesus diz, vocês adoram o que vocês não conhecem. Quantas pessoas nesse mundo hoje estão adorando o que elas não conhecem? E Jesus diz, os filhos de Deus adoram quem eles conhecem, que é o Pai das luzes, o Deus santo e verdadeiro. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus.